Capítulo 5. Córcega. Napoleone chegou a Ajaccio no final de setembro de 1789. Exceto por Maria Ana, que continuava em Saint-Cyr, a família toda estava lá. Giuseppe tinha um cargo judicial na cidade, porém Lucian, que abandonara a carreira militar em função de problemas de vista e depois tentou seguir para o sacerdócio, estava ocioso, assim como Louis. Suas perspectivas na França tinham desaparecido e eles estavam novamente reduzidos à Córcega. Napoleone pretendia ter um papel nos negócios da ilha, mas a cena política não era exatamente a que ele havia imaginado. Depois dos fatos ocorridos na França, houve motins nas cidades litorâneas. Porém, não havia um ímpeto revolucionário, já que nenhum dos problemas que motivaram a Revolução na França tinha ressonância na Córcega, onde os privilégios feudais e as diferenças de classe não eram questões importantes. Aqui o conflito era entre os separatistas e aqueles que tinham associado seu futuro ao da França e entre clãs rivais. No início do verão de 1789, uma Assembleia Corsa enviara 4 deputados para os Estados Gerais em Versalhes. Matteo Buttafuoco, representando a nobreza, o abade Peretti, representando o clero, e o advogado Cristoforo Salicetti e o capitão Pietro Paulo Colonna Cesare, representando o terceiro estado. A única coisa que os unia era o ressentimento contra o governo francês. Mesmo legalistas franceses como Buttafuoco e Peretti queriam que a ilha fosse administrada por seus habitantes, o que significava que seria governada por gente como eles mesmos. Os representantes do terceiro estado, Salicetti e Cesare, pertenciam a uma facção que se descrevia como patriota, parte dos quais queriam maior autonomia ou até mesmo a independência, em vez de integração com a França. Os Estados Gerais tinham se transformado em uma Assembleia Nacional, e isso decidira o futuro da Córcega. Em 17 de junho de 1789, Salicetti e Cesare fizeram um apelo à Assembleia, exigindo que a Córcega fosse governada por um comitê de cidadãos locais e que fosse criada uma guarda cívica formada por habitantes da ilha, seguindo o modelo daquelas que tinham surgido em toda a França. Enquanto isso, uma série de confusões de caráter oportunista eclodia na ilha, com queixas latentes sendo expressas e gente aproveitando para acertar contas pessoais. Em 14 de agosto, a Assembleia que havia escolhido os deputados para os Estados Gerais estabeleceu uma autoridade municipal revolucionária em Bastia. No dia seguinte, a festa da Assunção da Virgem, em Ajaccio, resultou na formação de um comitê patriótico, tendo Giuseppe como secretário, por ser o único a saber ler e escrever em francês. Napoleão presumiu que o próximo passo seria a formação de uma guarda cívica, e com outro jovem entusiasta, Carlo Andrea Pozzo di Borgo, saiu distribuindo laços que deveriam ser usados como marca de solidariedade com a Revolução na França e incentivando as pessoas a formar milícias cidadãs. Em 17 de outubro, a Assembleia Nacional, que a essa altura havia sido transferida de Versalhes para Paris, decidiu negar o pedido da Córcega para formar sua própria Assembleia e ter uma guarda cívica, alegando excesso de custos. Napoleone escreveu uma carta de protesto assinada por todos os ativistas revolucionários em Ajaccio. Ele continuou a agitar, e em 30 de novembro, seu pedido para que a Córcega gozasse dos mesmos direitos do restante da França foi lido na Assembleia Nacional em Paris. Ele foi apoiado por Salicetti
e recebeu a adesão do tribuno revolucionário Mirabeau, e em um daqueles momentos de louco entusiasmo característicos dos primeiros dias da Revolução, a Córcega foi integrada à nação francesa e todos aqueles que lutaram contra a França foram anistiados. Paoli foi convidado a deixar Londres e ir a Paris, onde seria recebido como herói antes de viajar a Córcega. Houve celebrações, com um Te Deum sendo cantado nas igrejas da ilha, e Napoleone pendurou um cartaz na fachada da casa dos Bonaparte com a inscrição: Vive la nation, vive Paoli, vive Mirabeau. As palavras deixaram certa ambiguidade em relação a qual nação Napoleone se referia. Abre aspas. Esse jovem oficial foi criado na École Militaire. Sua irmã em Saint-Cyr, sua mãe recebeu uma torrente de benefícios governamentais. Fecha aspas. O comandante francês em Ajaccio escreveu para o ministro da Guerra em Paris, acrescentando que ele deveria estar com seu regimento em vez de causando problemas na Córcega. Mas Napoleone não foi convocado e a questão relativa à sua fidelidade ficaria ainda mais complexa com a chegada de Paoli à ilha. Babot foi precedido por vários seguidores que estavam voltando do exílio e que viam no sofrimento que passaram em nome da causa o motivo para se sentirem superiores, os levando a questionar a lealdade daqueles que, como Bonaparte, conviveram em paz com o domínio francês. Isso obrigou os irmãos Bonaparte a demonstrar sua devoção à causa corsa. Retiraram da parede da sala de estar um retrato de Marbeuf e o esconderam, mas a posição deles não ficou clara. Como Napoleone estava escrevendo sua história violentamente anti-francesa da Córcega, é de se presumir que ele ainda se visse como um patriota corso e não como um francês. Mas, dadas as incertezas da situação, ele devia manter um pé em cada canoa e lembrar que tinha uma carreira no exército francês. Sua prioridade imediata era garantir posição e influência. Em fevereiro de 1790, os dois irmãos trabalharam pela eleição de seu amigo Jean-Jérôme Lévy para prefeito de Ajaccio e de Giuseppe para o conselho municipal, o que incluiu uma falsificação feita pelo arquidiácono Fesch na certidão de nascimento para que ele tivesse a idade exigida. O passo seguinte seria eleger Giuseppe para a Assembleia Geral, que deveria se encontrar em Oreza para estabelecer a administração da ilha. Giuseppe obteve sucesso e Napoleone o acompanhou, com os dois partindo a cavalo em 12 de abril, mas na chegada eles foram vistos com desconfiança por muitos devotos de Paoli. Napoleone expressou sentimentos anti-franceses e escreveu uma petição exigindo que todos os franceses fossem expulsos da ilha. Ficou amigo de Filippo Buonarroti, um revolucionário e apoiador de Paoli na Toscana, e de Filippo Masseria, braço direito de Paoli, que tinha sido enviado por ele de Londres e que era um agente britânico. Ele também escreveu para seu comandante, pedindo uma extensão de sua licença, alegando problemas de saúde. Isso não aumentou muito sua credibilidade junto aos escudeiros de Paoli em corte, mas afetou sua posição em Ajaccio e, quando os dois irmãos voltaram, enfrentaram a animosidade dos habitantes mais conservadores. Nos primeiros dias de maio, enquanto passeava pelo Olmo, eles foram atacados por um grupo comandado por um padre local, mas acabaram salvos por um bandoleiro que os conhecia. Eles conseguiram mobilizar seus apoiadores no Borgo e, em 25 de junho, todos os oficiais franceses foram expulsos de Ajaccio. Giuseppe foi um dos escolhidos para encontrar Paoli no caminho de Paris para a Córcega e para acompanhá-lo na sua volta à ilha natal,
lá chegando em 14 de julho de 1790. Napoleone e outros de Ajácio o encontraram em Bastia em 4 de agosto e os dois irmãos se uniram a cerca de 500 apoiadores que cavalgaram com ele em seu trajeto triunfal até Corte. O general da nação corsa tinha 65 anos e vinha marcado por 21 anos de exílio em Londres, durante os quais apreciara os méritos da monarquia. Embora tenha sido a revolução que lhe permitiu voltar para sua terra natal, ele não era um revolucionário. Em 8 de setembro, abriu um congresso em Oreza, lotado com sua família e apoiadores. Ao longo das 3 semanas seguintes, esse congresso reorganizou a administração da ilha, dando-lhe poder executivo ilimitado, comando geral da Guarda Nacional e uma renda considerável. Isso não estava em sintonia com o que acontecia em Paris, e muitas das medidas tomadas eram contra a lei, tendo em vista que a Córcega agora era um departamento da França. Napoleone não se deixou abalar por tais métodos despóticos. Graças ao apoio de Paoli, Giuseppe obteve um assento no Congresso e a presidência do distrito de Ajácio. Embora não tenha sido beneficiado pessoalmente, Napoleone apoiou Paoli, acusando qualquer um que não se mostrasse completamente comprometido com a causa de ser um mau cidadão, e sugerindo a Carlo Andrea Pozzo di Borgo a remoção física de 3 oficiais cujo entusiasmo ele não considerava suficiente. Abre aspas. Os meios são violentos, possivelmente ilegais, porém indispensáveis. Fecha aspas. Insistia. Ele acreditava que Paoli continuava confiando demais na democracia e que era preciso ser mais implacável. A licença de Napoleone estava acabando. Por isso, no fim de outubro, ele velejou para a França. O navio foi levado de volta 2 vezes por ventos fortes, e só em janeiro de 1791 ele finalmente conseguiu deixar a ilha. Enquanto isso, continuou politicamente ativo. Em 6 de janeiro, com Giuseppe Lucian e Giuseppe Fesch, tomou parte na sessão de abertura do Globo Patriótico, o Clube Patriótico de Ajácio, afiliado ao Clube Jacobino de Paris, que representava o grupo mais extremista da Revolução. Napoleone comparecia regularmente, fazendo discursos com frequência. Chegava ao auge do ardor ao denunciar Botafogo e Peretti, que vinham agitando em Paris contra Paoli. Napoleone escreveu um panfleto intitulado Lettre a Botafogo, em que denunciava o deputado como traidor e o acusava por todo o sangue derramado pelos franceses na Córcega. Ele leu a carta no clube, onde ela foi recebida com entusiasmo, com um voto de que fossem impressas 100 cópias. Quando conseguiu de fato velejar rumo à França, Napoleone levou consigo seu irmão mais novo, Louis. O garoto tinha 12 anos e dificilmente frequentaria a escola caso continuasse em Ajácio, e como não havia dinheiro para enviá-lo para uma boa escola, Napoleone decidiu cuidar disso pessoalmente. Em 12 de fevereiro, estava com seu regimento em Auxonne. Alugou 2 pequenos quartos na cidade, um para ele e outro para Louis. Abre aspas. Ele está estudando com afinco, aprendendo a ler e escrever em francês. E eu ensino matemática e geografia. Napoleone escreveu para Giuseppe em 24 de abril. Será um bom homem. Todas as mulheres aqui estão apaixonadas por ele. Ele adotou um comportamento ligeiramente francês, correto e elegante. Participa da vida em sociedade. Cumprimenta as pessoas com graça. Mantém uma conversa fiada com a seriedade e a dignidade de um homem de 30 anos. Não tenho dúvidas de que será o melhor indivíduo de nós 4. Fecha aspas.
Ele não mencionou o fato de que o jovem Louis às vezes precisava de uma surra como um incentivo. Ao partir do litoral sul, Napoleone ficou feliz com o ardor revolucionário que viu em toda a parte. Passando por Valence, participou de uma sessão de um clube revolucionário local e, em 8 de fevereiro, em uma carta para Giuseppe Fesci, garantiu que todo o país apoiava a revolução e que os únicos monarquistas que encontrou eram mulheres. Abre aspas, não é de surpreender, brincou. A liberdade é uma mulher mais bela que pode tirar o brilho delas. Fecha aspas. Essa reflexão parece tê-lo levado a fazer rascunhos para um ensaio sobre o tema do amor, que, segundo ele, era uma emoção absolutamente supérflua. Em Auxonne, foi bem recebido pelo amigo Demazy e por seu comandante, Dutheil, mas muitos de seus colegas de oficialato demonstraram frieza quando ele começou a expressar suas opiniões. Nas primeiras fases, a revolução tinha sido bem recebida pela maior parte dos franceses instruídos e certamente pelos jovens oficiais de regimentos provincianos que se ressentiam do monopólio que a aristocracia tinha sobre as patentes mais altas. A abolição da nobreza em junho de 1790 removeu todas as barreiras que impediam o avanço na carreira, mas isso não foi bem visto por todos, e os desdobramentos posteriores fizeram com que muitos se voltassem contra o caminho que a Revolução tomava. O entusiasmo revolucionário de Napoleone os irritava, e não seria a obsessão dele com a Córcega que ajudaria a ganhar a simpatia dos oficiais. Ele estava ocupado acompanhando a impressão de sua Lettre à Botafogo, da qual mandou exemplares para a Assembleia Nacional em Paris e para Paoli na Córcega. Esperava terminar e publicar sua História da Córcega e escreveu a Paoli pedindo acesso a seu arquivo. Paoli mostrou desdém, descrevendo o panfleto como um gesto sem sentido e não apenas deixou de atender ao pedido de Napoleone para ter acesso a seus documentos, como ainda disse que a história não devia ser escrita por jovens, deixando claro que o considerava imaturo. No processo de reorganização do Exército, a Assembleia Nacional substituiu os nomes dos regimentos de artilharia por números, e o regimento de La Fère se transformou no 1º regimento. Napoleone foi transferido para o 4º regimento, antes conhecido como Regimento de Grenoble, agora com base em Valence, no qual ele passou a 1º tenente. Deixou Auxonne em 14 de junho e chegou a Valence 2 dias depois, voltando para os mesmos aposentos que tinha ocupado antes e fazendo as refeições na mesma pensão. Madame do Colombier e a filha tinham ido embora, porém muitos amigos que ele fizera na estada anterior seguiam por lá. Mademoiselle de la Brebis de Saint-Germain, com quem ele havia flertado nesse interim, casara-se com Jean-Pierre Bachasson de Montalivet, um homem inteligente de quem Napoleone ficou amigo. Depois de estabelecido, Napoleone escreveu o Dialogue sur l'amour, um discurso platônico dirigido a Demazy, que tinha o costume de se apaixonar, e então enaltecer para Napoleone as alegrias e os sofrimentos que advinham disso. No texto, Napoleone admitia já ter se apaixonado, mas afirmava que aquilo, que no fundo era uma simples sensação, havia sido enfeitado com um excesso de definições metafísicas. Abre aspas, creio que o amor seja prejudicial à sociedade, à felicidade individual da humanidade, e creio que o amor faça mais mal do que bem, afirmava, e que seria uma bênção caso alguma deidade protetora nos livrasse dele e o eliminasse do mundo. Fecha aspas. Para ele parecia um absurdo que o homem, abre aspas, este sexo que é senhor do mundo por meio de sua força,
de sua diligência, de sua mente e de outras faculdades, deva encontrar sua suprema felicidade em definhar nos grilhões de uma fraca paixão e sob o domínio de um ser mais frágil do que ele em mente e corpo. Fecha aspas. Ele podia ter abandonado o sentimentalismo de A Nova Heloísa, porém continuava sendo cria de Rousseau ao acreditar que o primeiro dever do homem é com a sociedade e com o Estado. A natureza do Estado francês passava por transformações, o que testava a fidelidade de cada um e polarizava a sociedade. Poucos dias depois de Napoleone, chegaram a Valência notícias sobre a tentativa do rei de fugir do país e sobre sua prisão em Varennes, perto da fronteira com os Países Baixos austríacos, na noite de 21 de junho de 1791. Em outubro de 1789, Luís XIV tinha sido obrigado por uma multidão de mulheres a deixar Versalhes e se mudar para Paris. Ele e sua família se tornaram, na verdade, prisioneiros no Palácio Real das Tulherias, e a crescente hostilidade da turba parisiense levou à decisão da fuga. Isto foi visto como traição, já que a intenção do rei era a de se unir às forças antirrevolucionárias em Koblenz, na Alemanha, sob comando de seu irmão mais novo, o Conde d'Artois. Napoleone tinha entrado para o Clube des Amis de la Constitution, do qual logo se tornou secretário, em cujas reuniões fazia discursos republicanos. Em 14 de julho, enquanto seu regimento desfilava para celebrar o segundo aniversário da queda da Bastilha, os oficiais e os homens fizeram um novo juramento de lealdade à Assembleia Nacional. Um Te Deum foi cantado e, em um banquete naquela noite, o tenente Bonaparte estava entre aqueles que fizeram brindes republicanos. Sem querer recair em perjúrio, fazendo um juramento que se sobrepusesse àquele pelo qual juravam lealdade ao rei, muitos de seus colegas de oficialato renunciaram a seus postos e alguns atravessariam a fronteira para se unir às forças legalistas. Napoleone não teve tais escrúpulos. Em sua amada narrativa de uma Córcega violada pelos franceses, o monarca era a encarnação do arqui-inimigo. E como ele havia começado a desenvolver uma atitude mais positiva em relação à França, o rei foi quem ficou com os resíduos de seus sentimentos negativos. Tendo que sustentar tanto a si mesmo quanto a Louis, Napoleone enfrentava problemas com dinheiro e, em parte, foi o prêmio de 1.200 francos, mais do que a sua remuneração anual, que o levou a entrar na competição anunciada pela Académie de Lyon para um ensaio sobre o seguinte tema: quais verdades e quais sentimentos são mais necessários inculcar nas pessoas para garantir sua felicidade? Na ocasião, nem ele nem qualquer um dos outros 15 inscritos levaram o prêmio, já que o júri considerou que seus trabalhos não estavam à altura. Um dos membros do júri descreveu o ensaio de Napoleone como um sonho tresloucado, e outro comentou: pode ser obra de homem de certa sensibilidade, mas está mal ordenado. É desigual demais, muito desconexo e mal escrito demais para prender a atenção. O texto é realmente pomposo, intrincado, cheio de referências culturais e de palavras obscuras. Ele havia feito uma lista dessas palavras antes de começar, mas apesar disso, é um documento fascinante. O texto está coalhado de contradições, já que os instintos libertários de Napoleone trombam com um desejo autoritário de ordenar as coisas para que tudo saia da melhor maneira possível. Ele prefacia o texto com versos de Pope, cujo sentido é de que o homem nasce para apreciar a vida e ser feliz, e inicia com a frase: ao nascer, o homem adquire o direito à porção dos frutos da terra
que são necessários à sua existência. Ele se enfurece com aqueles que, como os aproveitadores, se colocam como dificuldades para que isso aconteça e contra as autoridades em geral. Estipula que todos deveriam ter sua porção de terra e plena proteção legal, e que as pessoas deveriam ter permissão para dizer e escrever o que desejassem. No entanto, a lei deveria orientar as pessoas de acordo com as regras do raciocínio e da lógica, e protegê-las contra ideias más e pervertidas, que não deveriam ter permissão para circular, seja por meio da palavra falada ou impressa. Curiosamente, ele identifica a ambição como o principal flagelo da humanidade, sobretudo a, abre aspas, ambição que derruba estados e fortunas privadas, que se alimenta de sangue e crime. A ambição que inspirou Carlos V, Filipe II, Luís XIV, que ele vê como uma paixão desordenada, um delírio violento e irracional, uma vez que a ambição jamais é satisfeita, nem mesmo no pináculo da grandeza. Fecha aspas. Embora rejeite a premissa de Rousseau da bondade natural do homem em favor de uma visão mais cínica sobre a natureza humana, ele se utiliza do mito do bom selvagem e usa Paoli como um parágono de virtude que recebeu o espírito de Atenas e de Esparta. Tendo conseguido mais uma licença, Napoleão voltou a Ajaccio no início de outubro de 1791. Fez campanha para Joseph, que tentava ser eleito para representar a Córcega na Assembleia Legislativa que se reuniria em Paris. A Assembleia Nacional tinha se dissolvido. Mas Paoli nomeou seus candidatos favoritos e Joseph foi recompensado apenas com um cargo local em corte. Paoli demonstrou ambivalência com relação ao clã Bonaparte e particularmente com relação a Napoleone, que usava uniforme francês e começava a se comportar mais como um jacobino francês do que como um patriota corso. Embora tivesse jurado lealdade à nação francesa perante a Assembleia Nacional em Paris em 22 de abril de 1790, Paoli enxergava havia tanto tempo a França como um inimigo que sentia dificuldade em confiar nos franceses. Além de ser monarquista, era um católico devoto e amigo do clero que tinha dado apoio e abrigo a ele e a seus apoiadores. A perda de status da igreja e a perseguição do clero eram ofensivas para ele, assim como para a maioria dos corsos. Poucas semanas depois da chegada de Napoleone, em 16 de outubro, seu tio-avô Luciano morreu. Mal tinha dado seu último suspiro, seus sobrinhos e sobrinhas começaram a apalpar o caixão e a revistar o quarto para encontrar o dinheiro que presumiam que ele tivesse escondido. Na verdade, havia restado pouco dinheiro, já que Luciano fora obrigado a usar suas economias para pagar as dívidas de Carlo. Mas Joseph conseguiu convencer a administração local, da qual era membro, a reembolsar o dinheiro que Carlo investiu em Salines ao longo dos anos. Os recursos foram investidos em várias propriedades confiscadas da igreja, da realeza e da nobreza que estavam sendo vendidas como bien national, bens da nação. Parece que, para abafar boatos de malversação, os irmãos Bonaparte contaram uma história, segundo a qual tinham encontrado uma fortuna debaixo do colchão de Luciano. Enquanto Joseph trapaceava em corte, Napoleone obtinha um comando na Guarda Nacional de Ajaccio, o que o livrava de ter de voltar à sua unidade regular. Porém, uma nova lei estipulava que oficiais abaixo da patente de tenente-coronel deviam deixar a Guarda Nacional e voltar às suas unidades. Determinado a permanecer na Córcega, decidiu tentar a patente. Teria de disputá-la contra 2 candidatos formidáveis. Um deles era Matteo Pozzo de Borgo, membro do mais poderoso clã de Ajaccio
e irmão de Carlo Andrea, colaborador de confiança de Paoli, e atualmente deputado na Assembleia Legislativa em Paris. O outro, Giovanni Peraldi, capitão de infantaria, tinha conexões igualmente boas, e seu irmão Marius era o outro deputado corso em Paris. Napoleone passou a maior parte de fevereiro de 1792 em corte, em tese trabalhando como guia e amanuense do filósofo visitante Constantin de Volney, mas, na verdade, provavelmente tentando cair nas graças de Paoli. O comportamento dele não era calculado para conseguir isso. Era hiperativo, participando de reuniões políticas e discutindo com gente na rua, dando opiniões extremadas e pedindo que as pessoas agissem. Sua figura não era convincente. Embora estivesse agora com 22 anos, parecia bem mais novo e as pessoas faziam piadas com sua baixa estatura. Segundo uma fonte, quando ele desafiou Peraldi para um duelo, o outro nem se importou em comparecer. À medida que as eleições para o coronelato dos batalhões de Ajácio se aproximavam, Napoleone voltou para casa para fazer campanha. Todos eram bem-vindos à residência dos Buonaparte para jantar. Colchões eram colocados no chão para apoiadores que vinham do interior, que seriam úteis para pedir votos para os membros da Guarda Nacional, que na maior parte das vezes também vinham da zona rural, e seriam eles os que elegeriam os oficiais. A oposição também estava em campanha, mas não tinha levado em conta a determinação de Bonaparte. A eleição marcada para 1º de abril devia ser presidida por 3 comissários que chegaram a Ajácio 2 dias antes. Um deles, Grimaldi, ficou hospedado na casa dos Bonaparte. Outro, Kenza, ficou com a família Ramolino de Letícia. Porém, o terceiro, Murat, tinha aceitado a hospitalidade de Peraldi. Na véspera das eleições, Napoleone enviou um de seus homens abocanhando um bandoleiro patriota que havia lutado com Paoli contra os franceses à casa de Peraldi com sua gangue de assassinos. Eles invadiram a casa enquanto a família jantava e raptaram o comissário, levando-o à força para a casa dos Bonaparte, onde seus protestos foram respondidos por Napoleone, que garantia querer apenas preservar a independência de seu juízo contra a influência de Peraldi. Pela manhã, os cerca de 500 guardas nacionais se reuniram para eleger seus oficiais. Pozzo de Borgo e Peraldi não conseguiram falar, sendo silenciados pela multidão, e num procedimento farsesco, Giovanni Battista Kenza foi eleito comandante, com Napoleone como tenente-coronel e segundo na linha de comando. As celebrações na casa dos Bonaparte naquela noite foram acompanhadas por uma banda militar. No dia seguinte, o coronel Maillard, comandante da guarnição francesa em Ajácio, inspecionou os voluntários de Napoleone, porém a presença das duas forças na cidade criou certa tensão. E igualmente tensas eram as relações entre os cidadãos em geral conservadores, que viam nas tropas regulares da França uma garantia de estabilidade, e os voluntários, que na maioria eram homens rudes das montanhas. Na tarde de 8 de abril, teve início uma briga entre meninas que jogavam boliche no Olmo, e à medida que os passantes e populares tomavam lados, começaram a se ouvir insultos que nada tinham a ver com a disputa original. Tiros foram disparados e Napoleone foi até lá para restabelecer a ordem. Porém, mais pessoas saíram para as ruas numa explosão de animosidades. Depois que um de seus oficiais foi morto, Napoleone se viu obrigado a bater em retirada por razões de segurança para o antigo seminário, onde seus homens estavam alojados. Kenza e ele concordaram que a insurgência merecia ser retalhada
e começaram a atirar em qualquer habitante que estivesse ao alcance de suas armas. A briga gradualmente se transformou num tumulto armado caótico em que as pessoas se aproveitaram para resolver velhas rixas. Napoleone tentou explorar a crise, pedindo permissão a Maillard para se refugiar com seus homens na cidadela, o que levantou suspeitas entre os franceses. E no dia seguinte, Maillard determinou que os voluntários se retirassem de Ajaccio. Napoleone insistiu que eles permanecessem e novamente tentou obter permissão para que fossem à cidadela. Chegou até mesmo a tentar subverter os soldados, denunciando seu coronel como um aristo. Ao ouvir falar da existência de distúrbios, as autoridades em corte enviaram comissários para descobrir o que estava acontecendo. Napoleone partiu para se encontrar com eles e contar os fatos à sua maneira, e escreveu uma versão em que se justificava. Depois de um exame superficial das circunstâncias, os comissários prenderam vários cidadãos e determinaram que Napoleone e seus voluntários saíssem de Ajaccio. Ele cumpriu a ordem, liderando a retirada em 16 de abril, e pretendia ir à corte para se explicar, mas não poderia esperar ser bem recebido por lá. O veredito de Paoli sobre os eventos em Ajaccio foi de que não se podia esperar outra coisa quando, abre aspas, meninos inexperientes são colocados no comando da Guarda Nacional, fecha aspas. Ele já havia aguentado o suficiente de Bonaparte. Abre aspas. O general voltou para cá ontem à noite. Ele está com má vontade em relação a mim. Eu o vi hoje pela manhã. Discutimos e está tudo acabado. Fecha aspas. Joseph escreveu para seu irmão, incitando-o a ir a Paris, assim que possível, para se justificar perante o governo.